Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Eu recebi um e-mail aqui, inclusive ele é todo muito bem escrito, parece um pequeno conto literário. Eu não me amo como deveria. Meu pai era um alcoólatra e parece que estou herdando este mesmo problema dele. O vizinho do apartamento ao lado está rindo. De que será? Onde será que ele encontra tanta alegria? Eu não entendo. Um trago no cigarro, um gole na bebida e daqui a pouco o ritual. Não consigo dormir. Tenho conversado muito com Deus e fico tentando ouvir algo como: vou te livrar desse mal. Mas passa um dia, dois, depois, e eu aqui de novo. Um trago, um gole, o vizinho feliz e meu eterno silêncio. Espero, Padre, que este silêncio me traga respostas, porque as perguntas são muitas. E aí não ouço nada, nem o vento me visita. Mas ouço sim apenas uma voz: você não tem jeito, não tem solução. A oração do Pai Nosso nos diz: seja feita a vossa vontade. E eu entendi, Padre, que Deus já escolheu esse caminho para mim e que eu não posso negá-lo. Essa é a vontade dele. Tento interpretar diferente, mas meu curso de letras não me ajuda. Você vê uma pessoa inteligentíssima, né, fazendo uma leitura delicada da sua realidade, da sua situação. Minha filha, eu não sei seu nome, você não me disse, mas partilhou o coração de uma maneira muito livre. E eu entendo perfeitamente quando você diz que não se ama. Porque o álcool, sobretudo quando ele está estabelecido na vida de uma pessoa, ele não é outra coisa senão a expressão da falta de amor próprio. Não começa assim. É que, na verdade, o vício não sabe conviver com o amor próprio. Eles não cabem na mesma sala. Eles não falam a mesma língua, porque eles não lutam pelas mesmas questões. O vício, para se estabelecer numa pessoa, a primeira coisa que ele faz é minar a capacidade de decisão da pessoa. Ele retira a liberdade interior. O que é a liberdade interior que a gente tanto fala? É essa capacidade que você tem de dizer não a uma realidade que você reconhece nociva a você. Quando nós perdemos a capacidade de dizer não a uma realidade que nos destrói, é porque essa realidade já se tornou viciosa. Ela se estabelece dentro de nós como um poceiro que invade terras que não eram suas, mas passam a ser pelo tempo em que ele se estabelece ali. É o que nós chamamos de uso capião. Se eu entro dentro de um terreno que não é meu e começo a plantar, fazer ali a minha cultura, daqui a pouco eu entro na justiça e vou requerer o direito de que aquilo é meu. O vício não faz outra coisa na vida da pessoa. E a primeira coisa que o vício faz, ao retirar a capacidade que aquela pessoa tem de decidir por si mesma, é expulsar o amor próprio. Então eu lhe dou razão quando você diz que não se ama. É um sintoma natural de quem está administrando o problema do vício. Tenho o álcool muito próximo a mim. Tenho pessoas que amo, que enfrentam diariamente o problema do álcool. E eu sei muito bem que essa incapacidade de dizer não àquilo que é autodestrutivo é uma manifestação declarada da falta de amor. É que, na verdade, minha gente, o amor próprio, ele funciona como uma imunidade. Quando seus filhos são pequenos, você vai, leva ao posto, você faz toda a tabela de vacinação, porque você sabe que um vírus bobo pode matar um recém-nascido. Ele não tem imunidade ainda. O que é a imunidade? É a capacidade que o corpo tem de livrar-se das doenças. Os médicos nos dizem que todos os dias nós produzimos células cancerígenas. Mas que o sistema imunológico
reconhece aquela célula e expulsa. Quando eu era menino, a gente, ao estudar o sistema imunológico, na aula de biologia, a professora, para falar numa linguagem simples que nós poderíamos entender, ela dizia que era um exército de soldadinhos que iam à frente, capturando os vírus, as bactérias, tudo aquilo que pode ser nocivo à nossa vida, e expulsando, para que o que é nocivo não se estabeleça e não mate o saudável em nós. Quando o sistema imunológico está baixo, ele está sofrendo, quando ele não está com todas as suas possibilidades, as células cancerígenas ganham força dentro de nós. É por isso que os médicos dizem que hoje o câncer está muito associado também a estilo de vida. O estresse abaixa a nossa imunidade. A gente fica menos capaz de lutar pela saúde. Estranho isso, né? A gente vai, através da alimentação, da falta de atividade física, a gente vai fragilizando a saúde e o nosso sistema imunológico vai sofrendo. Quem tem afta, primeira coisa que a gente fala, baixou a imunidade, vem a afta, vem a herpes, vem a gripe, o resfriado. O amor próprio funciona na nossa vida emocional da mesma maneira como a imunidade na prevenção das doenças. Quando uma pessoa está com uma boa dose de amor próprio, quando ela administra diariamente esse zelo por si mesmo, por si mesma, essa pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de assumir um comportamento autodestrutivo. Isso vale até para os relacionamentos. Quantas pessoas você encontra pela vida com relacionamentos autodestrutivos, rendendo-se a um não amor, a um relacionamento de posse, mas porque ela está deixando de se amar, ela se rende àquele relacionamento. E é lamentável. Quando o amor próprio está em baixa, nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. O que eu te sugiro, minha filha? Primeira coisa, fortalecer-se. Você precisa ter uma vontade fortalecida. Santo Agostinho falava muito disso, da vida virtuosa. O que é a vida virtuosa? É você buscar no seu dia a dia, pisar na cabeça dos defeitos, da mesma maneira como Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, na representação da imagem que nós conhecemos, a Nossa Senhora das Graças, né? Que pisa na cabeça da serpente. Santo Agostinho sugere a vida virtuosa até mesmo para os ateus, porque ele aprendeu isso lá na filosofia antiga, num tempo em que esses escritos, essas sugestões filosóficas eram para ateus, mas também para aqueles que queriam ser cidadão. Eu quero ser um bom cidadão na minha cidade. Platão, Aristóteles já falavam disso. A vida virtuosa como aquela que organiza a vida social. Agostinho já está falando numa perspectiva cristã. Quando eu luto para viver uma vida virtuosa, eu naturalmente estou deixando de dar força ao pecado que gera o vício. Então a primeira coisa, minha filha, é você fortalecer a sua vontade. E você, a partir dessa vontade fortalecida, você buscar a superação do vício do álcool. Para você não repetir a mesma destruição que seu pai cometeu. Ah, padre, mas como é que a gente fortalece a vontade? Cercando-se de coisas boas. Uma boa leitura, mudança de hábitos, cercando-se de pessoas que possam de fato contribuir com você. Tem tanta gente boa no mundo, eu sempre digo isso. Tanta gente especial no mundo, tanta gente brilhante do ponto de vista humano. Nessas ONGs, nesses grupos de voluntariados, tanta gente especial ali. E nós muitas vezes fechados nos nossos mundos, cultivando pessoas que não nos agregam, que não nos edificam. Talvez você esteja
necessitando dar uma olhada até nas suas amizades, né? É muito perigoso você identificar que no seu ciclo de amizades, isso é, de pessoas que exercem uma autoridade afetiva sobre você, estão aquelas que corroboram o seu vício. Estão aquelas que não lhe ajudam a vencer o que você precisa vencer. Rezo por você, minha filha. Quero que você tenha êxito, para que você tenha êxito na sua luta, para que você volte a se amar, que você redescubra o seu valor como pessoa e que você não se renda a tudo isso que está lhe destruindo. O coração que vai ser tocado é aquele coração que se reconhece. É aquele coração que já está com coragem de dizer quem é. Ali Deus trabalha. Ali Deus opera. Porque onde existe hipocrisia, onde existe falsidade, Deus vai ter muita dificuldade de agir. Não porque Ele não quer. É porque a falsidade e a hipocrisia funciona como um plástico que a gente coloca por cima e a água não penetra para fertilizar a terra e as sementes que estão ali dentro. Por isso, não tenha medo de reconhecer quais são os seus defeitos, quais são os limites e qual é a luta que você precisa estabelecer para superar tudo isso. Porque reconhecer tudo isso já é dar um passo na direção da vitória. E você merece. Tenho certeza disso, sem medo de errar. Por causa da fé que eu professo. Por causa do Jesus que eu conheço. Deus não quer que ninguém morra fracassado. Deus nos quer experimentando o melhor da vida. Deus nos quer tocando no mais bonito dos nossos sentimentos. Deus nos quer explorando as nossas possibilidades. Deus nos quer quebrando as muralhas. Deus nos quer quebrando as distâncias. Deus nos quer criando laços. Deus nos quer verdadeiros, fiéis, livres. Deus nos quer construindo uma história que vale a pena. E é por isso que toda vez que nós reconhecemos que isso não está acontecendo em nós, é gesto de conversão analisar o que está errado e trabalhar para recuperar o que está errado. Nós não estamos condenados. A condenação seria: eu não tenho mais o direito de lutar. Aliás, isso deve ser muito triste. Uma pessoa não ter mais direito de lutar. Restringir a possibilidade de luta de uma pessoa. Mas nós temos o direito. E por menor que seja esse direito, se a gente o exerce bem, aos poucos ele vai dilatando. Porque ninguém pode segurar o ser humano que sabe aonde quer chegar. A Cristina, ela está sentindo medo de morrer. Ela me diz assim: padre, tenho fraquejado muito na fé, estou sentindo muito medo de morrer, de que alguém da minha família morra. E vou tentar explicar. O motivo foi o falecimento da minha sogra. Depois da morte dela, padre, eu não tenho conseguido vencer esse pânico. Eu sempre imagino que vai morrer alguém da minha casa, sempre fico com pensamentos obsessivos, pensando que nada mais vai existir depois da morte, que tudo isso aqui é em vão. E me angustia demais olhar para as pessoas que eu tenho e pensar que eu posso perdê-las a qualquer momento. O que eu posso fazer, padre? Minha filha, eu não sei quanto tempo tem que a sua sogra morreu, mas a gente sempre passa por um processo assim, toda vez que a gente perde alguém. É natural que na nossa vida a gente sinta medo de perder quando perdeu. É como que se aquela perda abrisse os nossos olhos para que nada é eterno, de que a gente perde sim, o tempo todo alguém vai morrer, o tempo todo nós vamos ter de lidar com o limite. Agora, o que a gente precisa fazer é encaminhar o nosso luto de maneira que ele não venha nos causar esse pânico. Como que a gente pode fazer? Eu acho que a oração ainda é o melhor caminho para nós curarmos esses traumas. É claro que buscar a ajuda de um psicólogo, quando isso se estende muito. Mas sabe, antes de você dormir, você rezar um salmo de confiança. Tem tantos salmos aí na Sagrada Escritura que
que nos ajudam a dizer essa confiança. O Senhor é minha força, é a minha proteção, em Ti nada temerei. De você buscar uma palavra, uma oração, de você pedir a oração de outras pessoas. Os grupos da renovação carismática, eles são muito bons nesse sentido. Porque lá existem pessoas que gostam de rezar umas pelas outras. É tão bom quando alguém põe a mão na nossa cabeça, reza por nós. A gente se sente mais acolhido, sobretudo no momento dessa fragilidade, Cristina. Procure participar de um grupo de oração. Procure fazer a leitura de um salmo de confiança ao final da noite. Não perca a oportunidade de criar essa vida mística. Sabe, a oração ela tem um efeito terapêutico sobre nós. Nós precisamos rezar. E essa oração, ela pode ser feita através da palavra, ela pode ser feita dentro de uma igreja silenciosa, sabe? Você de vez em quando se refugiar na igreja da sua cidade, no horário em que não tenha muitas pessoas, fica ali, diante do Santíssimo, fique em silêncio e peça a Deus que Ele venha preencher esses espaços que foram abertos pela perda daquela pessoa. Você perdeu a sua sogra, ela devia ser uma pessoa importante para você, você devia ser muito ligada a ela, e agora está sentindo essa insegurança, que é um processo humano natural, mas que a oração pode nos ajudar muito. Cada vez mais eu tenho acreditado nisso, viu, minha gente? Que o cuidado de Deus muitas vezes na minha vida é fechar portas. Interessante, né? Como nós temos dificuldade de entender o amor no momento que alguma coisa nos é negado. É assim com a nossa mãe, com o nosso pai, né? Quando você pede a ela alguma coisa, ela fala não para você. Talvez não agora mais, mas em outros momentos da sua vida. E você, porque não sabia compreender o motivo do não, achava que ela não te amava, que era desaforo, né? Só depois, com a experiência do tempo, de amadurecer, de ser pai também, quem sabe, de ser mãe também, é que você descobre que boa parte das demonstrações de amor do seu pai, da sua mãe na sua vida, vieram através de nãos. Restrições que eram absolutamente necessárias. Restrições que eram absolutamente favoráveis a você. Eu fico pensando que conhecer o amor de Deus na nossa vida é justamente ser capaz de entender os nãos. Hoje eu estava ouvindo aquela música antiga, lembra do Gonzaguinha? Como é que é o tom, Cristian? Acho que é esse tom mesmo, vai. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, descobrir seu lugar. Aí o refrão, que é a parte que eu quero. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. Na sua imaginação, para sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Ah, é difícil demais, não é? Sorrir quando o mundo diz não pra gente. Sorrir quando você tem que enfrentar o não da vida. Porque não é sempre que acontece como nós queremos. As pessoas morrem antes da hora, né? Na nossa compreensão. As pessoas vão embora antes do tempo. A gente nunca está satisfeito com o que a gente viveu, com o que a gente teve. Então, como é difícil a gente lidar com o não que a vida nos deu. Ah, mas eu queria tanto isso para mim, padre, e não tive. E aí você descobrir a arte de sorrir, mesmo quando o mundo diz não. Gonzaguinha sabia das coisas. Já estava mergulhado na sensibilidade do mundo, ou de conhecer as verdades que nem sempre nós somos capazes de compreender no primeiro momento. O não como lugar do amor, minha gente. Eu entendo o cuidado de Deus na minha vida assim, me permitindo, mas também me negando muito. Não é para você, não é a hora. E você ter que administrar na sua vida os nãos, e mesmo assim você continuar sorrindo,
Não um sorriso bobo, não. Aquele que nasce da convicção mais profunda de que você fez a coisa certa. Esse é o maior conforto, minha gente, que nós podemos experimentar na vida. É um conforto existencial de você saber que você fez a coisa certa. Que você, apesar de ter tido tantas dúvidas naquele momento, de ter sido tão difícil, de ter sido tão pesado, de você chegar à conclusão de que você fez a escolha certa. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Padre Fábio, se Deus é onipresente, Ele é dono do bem e do mal? Querida, o fato de ser Deus onipresente não tem nada a ver com a origem do mal. Porque onipresente é aquele que está em todos os lugares, né? A onipresença de Deus. Então Deus está aqui, Deus está aí com você, Ele está presente em todos os lugares. A questão da origem do mal é uma questão teológica muito discutida. Nós temos uma reflexão muito bonita, a teologia cristã, católica, tem uma reflexão muito bonita a respeito do mal, da origem do mal. Mas o mais importante em tudo isso, porque eu sei que o que mais nos incomoda é isso, né? É pensar, se Deus é bom, como é que coisas ruins podem acontecer? Quem é que faz acontecer tudo isso de ruim? Nós temos uma explicação interessante que é a origem do pecado, né? O pecado como porta que abriu para que o mal pudesse ter poder sobre nós. Aí você tem toda a metáfora do paraíso que foi perdido, da maçã que foi comida, da expulsão de Adão e Eva daquele espaço que Deus havia colocado para que eles pudessem viver em harmonia. Nós temos esta parábola, né, como um indício de que o mal surgiu justamente no momento em que nós quebramos a aliança com Deus. No momento em que Adão e Eva quiseram ser deuses, esqueceram da condição humana, esqueceram de quem eles eram e quiseram ser quem eles não puderam ser. E a partir do momento que a gente quer o que não é de direito, a gente começa a estabelecer injustiça, né? Já observou isso? Quantas coisas ruins acontecem justamente porque a gente não sabe reconhecer que não é nosso. Por que o roubo é um mal em si? Roubar alguma coisa de alguém é um mal. Isso é mal porque eu não respeito o espaço que está delimitado. É do outro, mas eu quero para mim. A mesma coisa quando você tem a presença do mal. A vida, quando eu vou e mato alguém, é o não respeito pelo aquilo que o outro é. A violência ela tem origem nisso, né? Agora, o que me faz ser mal? É a minha adesão a esse projeto, né? É muito perigoso a gente julgar todas as culpas no diabo, né? É o diabo que quer isso, é o diabo que faz acontecer. Mas se o diabo quer, é a gente que realiza por ele. Você já viu o diabo andando aí pelas ruas? Não. Eu já vi pessoas diabólicas andando pela rua. O diabo mesmo não. Não há um problema aqui. Não temos um diabo aqui. Outro dia uma mulher perguntou para mim: padre, o senhor faz exorcismo? Parei para pensar, né? Como é que eu posso fazer um exorcismo? Não. Aí eu pensei para ela, mas aí imediatamente eu disse: não, tem um jeito de você fazer exorcismo, você ama. Cada vez que você ama, minha amiga, o diabo não tem vez com você. O diabo não suporta uma pessoa que ama. O diabo não poderá fazer absolutamente nada dentro da vida de uma pessoa que busca a bondade, o bem, a parceria com a verdade. O diabo começa a ter vez e voz na nossa vida quando a gente abre as portas para ele sentar, para ele tomar um café na nossa casa, para ele tomar um whiskyzinho com a gente, aí pronto. Você vai abrindo as possibilidades. Vem cá fumar uma maconhinha, e o diabo senta e fuma maconha. Vamos cheirar uma cocaína. Não, é o contrário, né? Sou eu que estou aderindo àquilo que é processo de quebra dentro de mim. Essa semana eu estive lá em Itapemirim, eu me encontrei com um rapaz, acho que é Paulo o nome dele. Durante o show eu vi que ele estava todo quietinho assim, mas eu já tinha visto ele assim, porque ele estava muito próximo. E lá no final do show ele já estava em cima do negócio lá, acenando e cantando. E aí ele pediu, eu entendi que ele queria falar comigo. E aí ele foi lá no camarim, me deu um abraço. E ele disse para mim assim: padre, eu estou na luta para me libertar das drogas. E aí eu o abracei e disse para ele: meu amigo, libertar-se das drogas é o mesmo que você voltar a se amar.
Porque a droga não é outra coisa senão um desamor, né? Eu vou julgar para dentro de mim uma toxina que vai me fazer mal. Eu vou julgar para dentro de mim uma substância que vai me entorpecer, que vai me tirar a consciência das coisas, que vai me afastar das pessoas que eu amo, que vai tirar a paz das pessoas que eu amo, que é tão triste. O drogado não vê o sofrimento que ele causa. A mãe que não dorme, né? Que enquanto não vê o filho chegando em casa, por pior que ele esteja, ela gosta de vê-lo chegar de qualquer jeito. Não dorme porque fica pensando, oh, meu Deus, onde meu filho está agora? Então, cortar com as drogas é você restabelecer os vínculos de amor que você tem. Quando você fala, eu vou parar de fumar essa maconha, eu vou parar de me dopar, eu vou parar de beber, sobretudo, porque o pior de todos os vícios para mim é o socializado, né? Aquele que a gente faz na frente de todo mundo. O álcool é terrível, né? E toda vez que uma pessoa decide parar de beber, ela não está decidindo por ela sozinha. É também por causa das pessoas que ela está fazendo sofrer, que ela está destruindo. É tão bonito você ver, né? Uma pessoa reagir pelo amor que ela tem aos outros. Então isso é uma coisa bonita de ver. Agora, o mal, ele entra dentro do contexto da nossa vida a partir das nossas escolhas. Eu vou escolhendo o mal. Ele existe, ele é concreto, ele é real, mas ele só tenta seduzir. Sou eu que vou aderir e vou representá-lo na minha vida. Por isso que é muito mais que saber a origem dele, né? Descobrir um jeito de neutralizar. Eu não sei como é que o mal surgiu no mundo, eu não tenho essa resposta. Eu tenho a sugestão que a teologia, que a parábola me dá, mas eu não tenho resposta pronta para isso. Então o que eu faço? Se eu não sei como o mal entrou no mundo, eu posso evitar que ele entre em mim. Isso sim é direito e é possível. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, o que nós podemos fazer quando o medo nos impede de cumprir o que Deus quer de nós? O medo é uma reação natural diante de tudo aquilo que costuma ser uma novidade na nossa vida, né? Claro, o medo é uma reação natural a diversas situações da vida. O medo ele é natural em nós porque ele nos aponta para aquilo que é um limite. Então, porque eu sou limitado, eu tenho medo. Tenho medo de queimar meu dedo, então eu sou limitado. Eu não posso colocar a minha mão no fogo, eu sei disso. É um limite que eu tenho, um limite da minha pele, um limite da minha condição física. Agora, quando este medo do fogo começa a impedir que eu tenha uma relação saudável com tudo aquilo que vai ter fogo, por exemplo, eu vou estar perto de uma fogueira, mas eu não preciso me julgar nela. É o controle que nós podemos fazer do medo que a gente sente, que é sempre uma experiência de racionalizar. O fogo está ali, eu sei que ele é perigoso para mim, mas eu começo a administrar então a relação que eu tenho com ele. Tudo na vida é assim. Quando eu começo a administrar os medos que eu sinto, eu começo então a superá-los. Eu não posso permitir que o medo se transforme numa força opressora que retira a qualidade da minha vida. Nós muitas vezes seremos tentados a viver o medo da novidade, tudo aquilo que será novo na nossa vida, as mudanças que a gente vai enfrentar. Quem não sente medo, por exemplo, quando vai ter que mudar de trabalho, a gente não sabe se vai dar certo, quem vai se casar, que vai enfrentar um novo estilo de vida, sempre vai passar pela experiência do medo, porque a novidade, a gente vai sair de uma região cômoda, de uma realidade que a gente já está acostumado com ela, e a gente vai se deslocar para um território novo, e é natural que isso seja, que a gente tenha medo disso. Não é natural é que o medo prevaleça, né? Por isso que a gente precisa ter sempre o cuidado de administrar as realidades novas, sempre buscando essa coragem que minimiza o poder do medo. Quando a gente sente que nós estamos tendo medo demais e a gente está perdendo oportunidades por causa do medo que a gente sente, a gente perde oportunidade preciosa. Outro dia eu até encontrei uma moça, né, que estava me fazendo uma partilha. Padre, eu estou tendo muito medo de crescer no relacionamento com o meu namorado, porque o último relacionamento que eu tive me fez sofrer muito. Então ela não conseguia investir no novo relacionamento, porque ela trazia as marcas de um relacionamento que foi muito trágico para ela.
terminou com muito sofrimento, ela sofreu muito nas mãos daquele rapaz, daquele namorado antigo. Então ela agora estava enfrentando o medo de que, se ela amasse novamente, ela iria ter que passar pela mesma situação que ela passou. E é aí que a gente precisa racionalizar, é a fórmula que muitas vezes dá certo. Como é que eu vou racionalizar uma situação? Como é que essa menina pode racionalizar esse medo que ela tem do novo relacionamento? É pensar, este rapaz que eu estou namorando agora não é o mesmo, não necessariamente tem a mesma personalidade do que eu namorei antes. Não significa que o que eu vivi com o outro, eu vou ter que viver com esse também. Isso é racionalizar. Porque o grande desafio, minha gente, é a gente colocar sentido e razão no que a gente sente. Colocar um sentido no sentimento. Isso é, colocar uma luz sobre aquilo que eu estou sentindo e compreender o meu sentimento, que nem sempre é verdadeiro. Nem tudo o que eu sinto é verdadeiro. Então eu sinto medo de ser traído de novo. Mas pode ser que eu não tenha razões para isso. Pode ser que a pessoa que esteja do meu lado hoje não me dê nem motivos para eu estar sentindo este medo, mas porque eu tenho marcas do passado, então hoje eu lido com ela com medo, insegurança. É interessante a gente perceber que o humano será sempre necessitado de cura. Muitas vezes o relacionamento não dá certo hoje, é porque a gente ainda não se curou do relacionamento que passou, que aconteceu e que foi trágico para todos. Então essa coisa de organizar a vida aos poucos, à medida em que a gente vai vivendo, corrigindo os nossos sentimentos, né? Fazendo a digestão emocional. Quando a gente come uma coisa que nos faz mal, a gente passa a indigestão do estômago, não é? Mas quando a gente sente também alguma coisa que nos fez mal, a gente precisa viver a digestão emocional, que é aquele processo de você eliminar o que não foi bom e guardar o que foi bom. Isso é digestão. A digestão bem feita é aquela que o organismo guarda o que ele extraiu do alimento e joga fora o que não presta mais. Fez a digestão. Quando não faz a digestão é porque a comida ficou parada no estômago. E como o estômago não foi feito para ficar guardando a comida, mas ele foi feito só para ser um instrumento para aquela comida ser digerida e ser jogada as proteínas, vitaminas, os sais minerais dos nossos alimentos para o sangue continuar alimentando o corpo, o estômago não foi feito para ficar um lugar de depósito. A gente tem a indigestão, a comida ficou mais tempo do que deveria ficar, por alguma razão, ou porque estava estragada, ou porque foi pesada demais, comeu mais do que deveria, né? No afeto e no sentimento as coisas acontecem do mesmo jeito. E muitas vezes eu vivo essa indigestão emocional assim, guardando dentro de mim aquilo que já deveria ter sido eliminado, ou julgando para a minha psique, né? para a minha vida afetiva, aquilo que foi o aprendizado de tudo que eu vivi. Se eu não faço essa digestão, eu guardo aquilo como uma coisa ruim e começo a projetar nos outros aquilo que não deu certo daquela primeira experiência. E isso muitas vezes nos causa medo, quando a gente vai para o relacionamento com o outro, trazendo as marcas de um passado que não foi bom. Muitas vezes nós levamos isso também, não é só na questão do namoro, do casamento, não, na amizade, não, é em tudo na vida. Às vezes a gente faz a leitura do novo que está diante de nós com aquilo que a gente já tem como experiência. Então é o grande desafio de fazer com que não prevaleça o medo, não prevaleça sobre nós aquilo que foi a experiência do passado. O medo será sempre natural, porque nós vamos analisar a vida a partir do que a gente já experimentou. E se aquilo que a gente experimentou, a gente não colocou no lugar certo, então a gente vai correr o risco de fazer desta experiência sempre determinante para a gente, como nos medrando, nos limitando e nos impedindo de ir além. Mas é sempre bom a gente fazer esse esforço para que esse medo não prevaleça. Padre Fábio, o que nós podemos fazer quando o medo nos impede de cumprir o que Deus quer de nós? O medo é uma reação natural diante de tudo aquilo que costuma ser uma novidade na nossa vida, né? Claro, o medo é uma reação natural a diversas situações da vida. O medo ele é natural em nós porque ele nos aponta para aquilo que é um limite. Então porque eu sou limitado, eu tenho medo. Tenho medo de queimar meu dedo, então eu sou limitado, eu não posso colocar a minha mão no fogo, eu sei disso. É um limite que eu tenho, um limite da minha pele, um limite da minha condição física. Agora, quando este medo do fogo começa a impedir que eu
tenha uma relação saudável com tudo aquilo que vai ter fogo. Por exemplo, eu vou estar perto de uma fogueira, mas eu não preciso me julgar nela. É o controle que nós podemos fazer do medo que a gente sente, que é sempre uma experiência de racionalizar. O fogo está ali, eu sei que ele é perigoso para mim, mas eu começo a administrar então a relação que eu tenho com ele. Tudo na vida é assim. Quando eu começo a administrar os medos que eu sinto, eu começo então a superá-los. Eu não posso permitir que o medo se transforme numa força opressora que retira a qualidade da minha vida. Nós muitas vezes seremos tentados a viver o medo da novidade, tudo aquilo que será novo na nossa vida, as mudanças que a gente vai enfrentar. Quem não sente medo, por exemplo, quando vai ter que mudar de trabalho, a gente não sabe se vai dar certo, quem vai se casar, que vai enfrentar um novo estilo de vida, sempre vai passar pela experiência do medo, porque a novidade, a gente vai sair de uma região cômoda, de uma realidade que a gente já está acostumado com ela, e a gente vai se deslocar para um território novo. E é natural que isso seja, que a gente tenha medo disso. Não é natural é que o medo prevaleça, né? Por isso que a gente precisa ter sempre o cuidado de administrar as realidades novas, sempre buscando essa coragem que minimiza o poder do medo. Quando a gente sente que nós estamos tendo medo demais e a gente está perdendo oportunidades por causa do medo que a gente sente, a gente perde oportunidade preciosa. Outro dia eu até encontrei uma moça, né, que estava me fazendo uma partilha. Padre, eu estou tendo muito medo de crescer no relacionamento com o meu namorado, porque o último relacionamento que eu tive me fez sofrer muito. Então ela não conseguia investir no novo relacionamento, porque ela trazia as marcas de um relacionamento que foi muito trágico para ela. Terminou com muito sofrimento, ela sofreu muito nas mãos daquele rapaz, daquele namorado antigo. Então ela agora estava enfrentando o medo de que, se ela amasse novamente, ela iria ter que passar pela mesma situação que ela passou. E é aí que a gente precisa racionalizar, é a fórmula que muitas vezes dá certo. Como é que eu vou racionalizar uma situação? Como é que essa menina pode racionalizar esse medo que ela tem do novo relacionamento? É pensar, este rapaz que eu estou namorando agora não é o mesmo, não necessariamente tem a mesma personalidade do que eu namorei antes. Não significa que o que eu vivi com o outro, eu vou ter que viver com esse também. Isso é racionalizar. Porque o grande desafio, minha gente, é a gente colocar sentido e razão no que a gente sente. Colocar um sentido no sentimento. Isso é, colocar uma luz sobre aquilo que eu estou sentindo e compreender o meu sentimento, que nem sempre é verdadeiro. Nem tudo o que eu sinto é verdadeiro. Então eu sinto medo de ser traído de novo, mas pode ser que eu não tenha razões para isso. Pode ser que a pessoa que esteja do meu lado hoje não me dê nem motivos para eu estar sentindo este medo, mas porque eu tenho marcas do passado, então hoje eu lido com ela com medo, insegurança. É interessante a gente perceber que o humano será sempre necessitado de cura. Muitas vezes o relacionamento não dá certo hoje, é porque a gente ainda não se curou do relacionamento que passou, que aconteceu e que foi trágico para todos. Então essa coisa de organizar a vida aos poucos, à medida em que a gente vai vivendo, corrigindo os nossos sentimentos, né? Fazendo a digestão emocional. Quando a gente come uma coisa que nos faz mal, a gente passa a indigestão do estômago, não é? Mas quando a gente sente também alguma coisa que nos fez mal, a gente precisa viver a digestão emocional, que é aquele processo de você eliminar o que não foi bom e guardar o que foi bom. Isso é digestão. A digestão bem feita é aquela que o organismo guarda o que ele extraiu do alimento e joga fora o que não presta mais. Fez a digestão. Quando não faz a digestão é porque a comida ficou parada no estômago. E como o estômago não foi feito para ficar guardando a comida, mas ele foi feito só para ser um instrumento para aquela comida ser digerida e ser jogada as proteínas, vitaminas, os sais minerais dos nossos alimentos para o sangue continuar alimentando o corpo, o estômago não foi feito para ficar um lugar de depósito. A gente tem a indigestão, a comida ficou mais tempo do que deveria ficar, por alguma razão, ou porque estava estragada, ou porque foi pesada demais, comeu mais do que deveria, né? No afeto e no sentimento as coisas acontecem do mesmo jeito.
E muitas vezes eu vivo essa indigestão emocional assim, guardando dentro de mim aquilo que já deveria ter sido eliminado, ou julgando para a minha psique, né, para a minha vida afetiva, aquilo que foi o aprendizado de tudo que eu vivi. Se eu não faço essa digestão, eu guardo aquilo como uma coisa ruim e começo a projetar nos outros aquilo que não deu certo daquela primeira experiência. E isso muitas vezes nos causa medo, quando a gente vai para o relacionamento com o outro, trazendo as marcas de um passado que não foi bom. Muitas vezes nós levamos isso também, não é só na questão do namoro, do casamento, não, na amizade, não, é em tudo na vida. Às vezes a gente faz a leitura do novo que está diante de nós, com aquilo que a gente já tem como experiência. Então é o grande desafio de fazer com que não prevaleça o medo, não prevaleça sobre nós aquilo que foi a experiência do passado. O medo será sempre natural, porque nós vamos analisar a vida a partir do que a gente já experimentou. E se aquilo que a gente experimentou, a gente não colocou no lugar certo, então a gente vai correr o risco de fazer desta experiência sempre determinante para a gente, como nos medrando, nos limitando e nos impedindo de ir além. Mas é sempre bom a gente fazer esse esforço para que esse medo não prevaleça. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.